No vídeo de hoje, iremos falar sobre matrizes, ou seja, algumas características iniciais no estudo das matrizes. Primeiramente, o que são matrizes? Uma matriz é um agrupamento retangular de números no formato de linhas e colunas. Ou seja, é quando pegamos tabelas de dados e simplesmente omitimos qualquer informação do contexto e trabalhamos com os números organizados na forma de um retângulo. Como que nós podemos representar as matrizes? Então vamos falar agora de representação de matrizes. Um exemplo aqui, matriz A. Observem essa matriz que aparece nesse momento. Esse é um agrupamento retangular e nós podemos perceber que essa matriz A ela possui 2 linhas e 3 colunas. Observem que no cantinho direito ali, aquele 2 e 3, ele representa o tamanho da matriz, ou seja, 2 linhas por 3 colunas. Observem agora o nosso exemplo B. Matriz B igual esse agrupamento de elementos. E no cantinho ali nós podemos perceber que o tamanho dessa matriz então é 4 por 2, ou seja, 4 linhas por 2 colunas. Então, quando queremos perceber o tamanho da matriz, nós observamos o formato linha por coluna, ou seja, a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Alguns detalhes aqui, Já vimos então que aquele 2 e 3 ali na matriz A e o 4 e 2 na matriz B refere-se aos tamanhos que as matrizes possuem, o número de linhas pelo número de colunas. No entanto, mais especificamente falando sobre os elementos, temos o seguinte. Vou circular esse elemento A23 aqui na matriz A. O que esse indexador 23 quer nos informar? Quer nos informar que esse elemento está localizado na segunda linha e na terceira coluna. Então ali também é indicado no formato linha-coluna a posição que o elemento se encontra. Se eu destacar aqui na matriz B, o elemento 31, B31. Esse elemento está localizado na linha 3 e na coluna 1. Então aqueles indexadores que estão abaixo dos elementos ali indicam a posição que ele se encontra na matriz. Observem que uma matriz pode ser apresentada com o uso de parênteses ou com o uso de colchetes, e aí fica a critério de quem está escrevendo. Um detalhe que também podemos perceber é que, em uma matriz, os elementos podem ser chamados também de entradas. Então, nós podemos nos referir aos elementos da matriz ou às entradas da matriz. De modo geral, podemos ter a seguinte representação que aparece aqui para nós. A igual. Notem que as casinhas ficam em branco aqui e lá no cantinho está I por J. O que isso quer dizer? O I representa a quantidade de linhas e o J a quantidade de colunas. E se eu tiver o elemento A e J, isso vai se referir ao elemento localizado na linha I e coluna J. Da mesma forma que exemplificamos antes, mas aqui de modo geral. Bom, aqui a gente vai fazer a matriz gerada a partir de equações. Então temos o seguinte enunciado. Dada a equação A e J igual I ao quadrado mais J, determine a matriz A32 gerada a partir dessa equação. Então primeiro vamos escrever uma matriz genérica aqui. A é igual, abre os parênteses ali, e os elementos conforme nós já organizamos. 3 linhas e 2 colunas. Então vamos ter as entradas A11, A12, A21, A22, A31 e A32. O primeiro dígito do indexador ele se refere ao I e o segundo se refere ao J. Dessa forma, vamos reorganizar a matriz assim. A é igual. No primeiro elemento ali, o A11, ele vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Por quê? Porque a nossa regra era I ao quadrado mais J. Então eu vou pegar o elemento A11 e substituir aquele indexador 11 na equação dada. E assim vou fazer nos próximos elementos. 1 ao quadrado mais 2 no A12,
2 ao quadrado mais 1 no A21, 2 ao quadrado mais 2 no A22, 3 ao quadrado mais 1 no A31 e 3 ao quadrado mais 2 no A32. E aí ficaremos com o seguinte, a matriz A será igual 1 mais 1 na entrada A11, 1 mais 2 na entrada A12, 4 mais 1 na entrada A21 e 4 mais 2 na entrada A22. 9 mais 1 na entrada A31 e 9 mais 2 na entrada A32. E aí a gente finaliza fazendo a operação, ficando com A igual a 2, 3, 5, 6, 10 e 11. Uma matriz com o tamanho 3 por 2, formada a partir daquela equação apresentada inicialmente. É que ela pode ser o que nós chamamos de matriz quadrada. Então, o que é uma matriz quadrada? Vamos dar um exemplo aqui. Escrevemos essa matriz A, que já aparece aqui para nós, ó, composta pelos elementos 1, 5, 4, menos 5, 4 e 1, 1, 2 e 0. Por que ela se caracteriza como uma matriz quadrada? Porque ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Nesse caso, uma matriz de tamanho 3 por 3. Ela pode ser 2 por 2, 4 por 4 e assim por diante. Então, sempre que uma matriz tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, nós chamamos ela de matriz quadrada. Uma outra característica que nós podemos ter é a matriz nula. O que é uma matriz nula? Vamos apresentar aqui uma matriz N igual como está colocada aqui para nós. Observem que todas as entradas, todos os elementos dessa matriz são zero. Ou seja, a matriz nula é aquela matriz composta apenas por zeros. Então é isso que caracteriza uma matriz nula. Outra característica de matriz é o que nós chamamos de matriz diagonal. Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada que possui elementos apenas na sua diagonal principal. E os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero. Aqui nosso exemplo. Matriz A, tamanho 3 por 3, conforme colocada. Observem que os elementos localizados na diagonal principal são iguais a 1, 4 e 2. Então, o que é a diagonal principal? É aquela diagonal que comporta aqueles elementos que estamos destacando ali, ó. Essa é a nossa diagonal principal. A outra diagonal é conhecida como diagonal secundária. Então, vamos destacar ela aqui, ó. Essa aqui, então, é a nossa diagonal secundária. Bom, nós temos também a matriz identidade. O que são matrizes identidades? São matrizes quadradas que possuem o número 1 como elemento da diagonal principal e zeros nas outras entradas. Então vamos exemplificar aqui, ó. A identidade I2, ela é igual a 1001. Identidade I3, ela é igual a 100, 010, 001. Ou seja, uns na diagonal principal, 0 nas outras entradas que nós temos na matriz. Então, essa é a característica de uma matriz identidade. Matriz triangular superior. O que é uma matriz triangular superior? É uma matriz quadrada composta por zeros abaixo da diagonal principal. Então, o exemplo que está colocado aqui, ó. Percebam que abaixo da diagonal principal ela é formada por zeros. Logo, é uma matriz triangular superior. Em contrapartida, nós temos também a matriz triangular inferior, que de certa forma vai ser uma matriz quadrada composta por zeros acima da diagonal principal. Então, observem a matriz dada como exemplo e percebam que acima da diagonal principal são zeros e abaixo são outros elementos. E por fim, vamos falar do traço de uma matriz. O que é o traço de uma matriz?
o traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, dada essa matriz A aqui, podemos dizer que o traço da matriz A é igual a 1 mais 4 mais 2, que é igual a 7. Esse foi então o nosso vídeo sobre matrizes, características iniciais. Espero que tenham gostado e até a próxima!